Olá pessoal, vamos então para o nosso primeiro conteúdo de matemática financeira do curso, que é o regime de juros simples. Bom, nessa aula eu pretendo abordar com vocês duas formas de se trabalhar com o regime de juros simples, o chamado desconto por dentro, ou racional, e o desconto por fora, comercial. Na verdade, são duas formas diferentes de se trabalhar utilizando o mesmo regime de capitalização de juros, porém em duas vias, por assim dizer, diferentes, que vocês vão entender ao longo dessa aula. Vamos começar primeiramente pelo regime de juros simples por dentro. O regime de juros simples, antes de mais nada, é uma forma de cálculo de juros, né, de tributação de juros, que primeiramente deve ser entendido como bastante simplificada. Realmente a forma de se calcular é, é bem simples mesmo do ponto de vista matemático, vocês vão entender facilmente. Porém, ele é um regime de juros não tão utilizado no mercado financeiro de capitais. Basicamente, no mercado brasileiro, né, de capitais, no mercado financeiro brasileiro, são raras as operações que seguem esse tipo de regime de juros. Talvez algumas linhas de crédito específicas do governo estadual federal, linhas de crédito como, por exemplo, do Banco do Povo Paulista, que financia alguns projetos como reforma de casa própria ou coisas desse tipo, né? Assim, construção, reforma. Normalmente é para reforma, porque construção com o valor máximo que eles liberam desse tipo de investimento não é suficiente para construir uma casa inteira, né? Isso varia um pouco de ano para ano, mas basicamente gira em torno aí de 7 mil, 8 mil reais. Então é mais para essa linha de crédito mesmo. Alguns tipos de operações de financiamento de curto prazo, financiamento de capital de giro, por exemplo, que ocorrem em menos de um mês, dentro, né, de um período de um mês, e outros casos aí que ao longo do curso a gente pode ir comentando. Bom, como eu disse, o regime de juros simples, ele matematicamente é bem básico, é bem simplesinho, e a forma mais simples da gente entender é através de um exemplo. Tá? Eu vou passar para um próximo exemplo aqui, onde vocês certamente vão conseguir acompanhar devido à simplicidade desse tipo de cálculo. Bom, eu estou considerando aqui a situação de um cara que investe, né, uma pessoa que vai investir R$ 1.000 por um prazo de 3 meses com uma taxa de juros de 2% ao mês. Claro que é uma simples questão didática aqui para explicar o problema, né? Dificilmente, como eu acabei de dizer agora, você conseguiria aplicar dinheiro no regime de juros simples. E também essa taxa de juros de 2% ao mês aqui é uma taxa relativamente alta para operações bancárias, por exemplo, do tipo poupança, essas coisas, né? Na verdade, é só um exemplo mesmo. Bom, eu montei uma tabelinha aqui, pessoal, colocando os 3 meses, né, o período de 3 meses desse tipo de financiamento, o saldo inicial de cada um desses meses, o cálculo dos juros e o montante, que é o valor acumulado de juros mais o capital inicial aplicado de cada um dos períodos. Bom, começando aqui pelo início, né, o primeiro período, o primeiro mês, o saldo inicial é exatamente aquilo que foi aplicado de R$ 1.000. Lembrando um pouquinho na aula zero, quem pulou essa aula, eu peço por favor que dê uma olhadinha lá. A taxa de juros aqui está de 2% ao mês. O índice, né, utilizado para fazer esse tipo de cálculo. Bom, 2% ao mês, lembrando que 2% a gente pega, né, o número 2 e divide por 100 para transformar em decimal. Então 2% ao mês, 2 dividido por 100 é 0,02. Isso multiplicado pelo capital de R$ 1.000 vai dar uns juros, né, de R$ 20. 0,02 vezes 1.000, R$ 20. Somando esses R$ 20 os juros com o saldo inicial, 1.020 que é o montante. Esse 1.020, que é o montante do primeiro período, passa a ser o saldo inicial do segundo período. Porém, no regime de juros simples, nós calculamos os juros sempre sobre o capital aplicado no início da operação, ou seja, sobre esses R$ 1.000 aqui. Então, novamente, os 2%, né, dividindo por 100, 0,02, vai ser multiplicado pelos 1.000, que são esses R$ 1.000 aqui, resultando nos mesmos R$ 20 de juros. Percebam que o valor de juros se mantém constante, R$ 20 no primeiro mês e R$ 20 no segundo mês. Somando com os 1.020, que é o saldo inicial do segundo mês, montante de 1.040. Então, esses 20 aqui mais esses 1.020, 1.040, que é o saldo do terceiro período. Mas, novamente, como no regime de juros simples, a taxa de juros é
calculada sempre sobre o capital do início da operação. Eu vou aplicar novamente 2% sobre esses 1.000 aqui do início, resultando nos mesmos 20, que geram então 1.060. E assim eu manteria esse cálculo por outros meses também. No quarto mês eu teria aqui 1.060 de saldo inicial, se eu estivesse calculando por 4 meses, claro, né? Novamente seria R$ 20 de juros, com os 1.060 daria 1.080. E o dinheiro, né, o montante ele evoluiria de 20 em 20 reais, quer dizer, 1.080, 1.100, 1.120, 1.140 e assim sucessivamente. É possível, sem muita dificuldade do ponto de vista de álgebra, de matemática, se deduzir então uma fórmula que, vamos dizer assim, governa esse regime de juros simples, que é essa formulinha aqui. O montante da operação, né, o valor futuro, é igual ao valor presente, o capital inicial, que multiplica 1 mais o prazo vezes a taxa de juros. Se você perguntar, mas de onde surge esse 1 e esse PV, por que está multiplicando entre parênteses e tudo mais, isso vem da dedução do regime. Tá? Vou fazer uma breve explanação aqui dessa dedução, só para que você entenda que as taxas, né, essas formulinhas que a gente utiliza e tudo mais, elas não vêm simplesmente do além, por assim dizer, né? Elas têm um porquê de ser. Se nós observarmos aquela tabelinha anterior, vou voltar aqui um pouquinho o slide, você vai perceber o seguinte, que o montante de uma operação vai ser o saldo inicial mais os juros. Né? Então, esses 1.020 aqui vão ser os 1.000 mais os 20. Se eu transformar isso em siglas, nós vamos ter o seguinte, então, o montante, vou escrever aqui, lembrando que a letra fica meio tremidinha aqui por causa do sistema, né, do software. O montante é o capital inicial aplicado mais os juros. Mais os juros. Então, usando aquelas siglas que eu comentei na aula 0, nós temos aqui que o FV, que é o montante, é igual então ao capital inicial, que é o PV, mais os juros. E aí, se nós voltarmos novamente lá na tabela, é possível perceber o quê? Que os juros são obtidos fazendo a taxa vezes o capital inicial. Né? Taxa I dividida por 100 vezes o capital inicial. Então, a taxa I vezes o capital inicial, que é o próprio PV. O que muda se eu estiver calculando para vários períodos? Né? Aqui eu teria para um único período, mas o que muda, por exemplo, se eu estivesse considerando o período 3, é que eu vou ter 3 vezes esses juros. Né? Bom, não é à toa que o montante dá 1.060. Se eu fizer 3 vezes 20, dá 60, que somado com 1.000, 1.060. Se eu quisesse calcular o montante dessa operação para o 10º mês, eu poderia fazer 10 vezes os 20 reais, que seriam 200 reais, mais os 1.000 reais, 1.200 reais. Bom, então o prazo ele é um multiplicador aí do fator juros. Se eu multiplicar isso n vezes, nós vamos ter então para o período n. Então a fórmula ficaria assim: montante da operação é igual ao capital inicial mais n vezes os juros. N vezes os juros, que por sua vez é calculado fazendo-se a taxa I vezes PV. Em matemática, quando nós temos a mesma variável em duas ou mais parcelas, uma soma, a gente pode fazer o processo que nós chamamos de colocar em evidência, ou seja, escrever essa variável uma vez só, como resultado de um produto de uma expressão. Claro que o produto dessa expressão tem que gerar a expressão original. Então, eu vou colocar aqui a variável que aparece mais de uma vez, vou colocar aqui o sinal do produto e vou abrir um parêntese. Eu tenho que fazer PV vezes alguma expressão aqui ser igual ao próprio PV. Claro que só pode ser o número I. Daí o 1 que aparece na forma. Depois o sinal de mais, mantém o sinal da operação. E aí PV vezes uma outra expressão tem que ser igual a NIPV. Obviamente que só pode ser o N, que é o prazo, vezes I. E, portanto, então, nós chegamos naquela fórmula que está lá no slide. Montante é igual
Então, inicial, que multiplica 1 mais N vezes I. PV vezes I, 1 PV. PV vezes NI, NI PV. Que é o que originou, então, a fórmula. Tudo bem? Essa fórmula, se a gente testar para o problema que nós acabamos de analisar, a gente pode perceber que vai dar certo. Se eu pegar aqui, né? Então, naquele exemplo. Para o primeiro mês, eu tenho aqui N igual a 1, a taxa igual a 0,02. Lembrando novamente que eu tenho que pegar os 2% e dividir por 100, né? E o PV é os 1000. Como eu tenho uma expressão entre parênteses, primeiro nós fazemos o resultado matemático do que está lá dentro, da expressão que está entre parênteses. Entre parênteses, nós temos ainda uma adição e uma multiplicação. Lembrando que a ordem das operações nos força a fazer primeiramente a multiplicação. Então, eu tenho 1 vezes 0,02, que é 0,02, mais 1,02 vezes 1000, 1020. Para o segundo mês, o que muda é o 2 aqui, né? Está em vermelho aqui para ressaltar. Então, 2 vezes 0,02 dá 0,04, mais 1,04 vezes 1000, 1040. E 3 vezes 0,02 dá 0,06, mais 1,06 vezes 1000, 1060. Tudo bem? Então, essa é a primeira parte da nossa aula aqui, que é mais para a gente ter uma ideia aí de como trabalhar com essa formulinha no regime de juros simples. Tudo bem? Até a próxima aula, pessoal.